Boa tarde, vamos dar início à nossa quinta atividade da segunda semana do mês de junho, a atividade Matemática e História, dia 23/6/2020. Conteúdo do dia: Matemática, expressões numéricas e História, fixação dos grupos humanos. Escola Municipal de Educação Básica Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino, Bom Jardim, Maranhão. Expressões numéricas. Vocês podem olhar aí na página do livro didático de vocês, página 42, o seguinte enunciado: uma expressão que apresenta uma sequência de operações matemáticas é denominada expressão numérica. Veja alguns exemplos. Temos 3 exemplos aqui, os quais podemos analisar o quê? Que essas expressões acima, elas envolvem apenas adição e subtração. Elas não têm parêntese, elas não têm sinal de multiplicação nem de divisão. Então, sendo expressões numéricas simples, nós vamos iniciar o cálculo da esquerda para a direita. Vamos iniciar a resolução delas da esquerda para a direita. Vamos aqui colocar o primeiro exemplo: 81 menos 30 mais 17, sinal de igual. Vamos resolver primeiro a operação que está do lado esquerdo, que é a de subtração. 81 menos 30, 51. Crianças, é importante sempre que vocês façam um tracinho referente na expressão, aqui, ó. Pode ser assim, ou pode só puxar aqui, desde que eles se encontrem, para mostrar o resultado, o produto inicial. Aí, o que vamos fazer? Vamos repetir aqui o sinal e os números que ainda não foram usados. Mais 17 e o sinal de igual. Mais 17 igual. 51 mais 17, 1 mais 7, 8, 5 mais 1, 6. A barrinha, produto final da expressão total, 68. Agora, são 3 exemplos. A tia escolheu o primeiro e o último, porque era uma expressão maior. Vamos lá. 50 mais 440 menos 10 mais 3 menos 38, sinal de igual. Vamos resolver sempre o que começa pela esquerda, a operação que está do lado esquerdo. 50 mais 440, a barrinha. 50 mais 440, 490. O que vamos fazer? Repetir os demais sinais e números que ainda não foram utilizados. Vai ser o menos 10, o mais 3, o menos 38, sinal de igual. E agora, vamos dar continuidade sempre respeitando a sequência esquerda para direita. Vamos ver a operação que está agora iniciando a equação do lado esquerdo. 490 menos 10. A barrinha. 490 menos 10 é igual a 480. Vamos repetir os sinais e demais números ainda não utilizados. Mais 3, menos 38, sinal de igual. 480 mais 3 é igual a 483. Repetindo também o sinal que ainda não foi utilizado e o número. 483 menos 38 igual. 483 menos 38, produto final da nossa expressão é 445, certo? Agora, o que vocês vão fazer, crianças? Vocês vão para a página 43, em que tem assim no primeiro: determine o valor de cada expressão numérica. Vocês vão ver se nesse espaço é suficiente para vocês fazerem a resolução, tá? Não esqueçam de colocar as barrinhas aqui, ó, para mostrar sempre o produto e de onde você iniciou, ok? O segundo: ligue cada expressão numérica ao respectivo valor. Se preferir, use uma calculadora para expressar as expressões. Eu não quero que vocês utilizem calculadora. Vocês vão fazer o cabeçalho e vão colocar essas expressões e vão resolver, ok? Terceiro: invente uma expressão numérica com adições e subtrações e que tenha o seguinte resultado: letra A,
22, produto final. Letra B, 1000. Vocês vão inventar uma expressão numérica que o produto final sejam esses respectivos números, cada uma separada, certo? Sendo que nessas expressões vão ter que efetuar operações de soma e de subtração, tá bom? Se vocês preferirem e repararem que desde o primeiro o espaço não é legal para vocês desenvolverem as expressões, não esqueçam, a tia sempre quer que faça o cabeçalho. Peguem o caderno de vocês, façam o cabeçalho, escrevam a pergunta do primeiro, coloquem as expressões numéricas uma embaixo da outra, com espaço para responder. Vocês viram, ó, que necessita bastante espaço. Depois o segundo, também com o enunciado, coloquem as expressões numéricas, certo? Com espaço para responder. Depois vão no livro e coloquem só o resultado. Fora que o segundo, vocês vão ter que ligar a expressão numérica ao produto final. Então, vai ter que resolver elas. Já no terceiro, vocês vão escrever aqui nos quadrinhos a expressão numérica, certo? E demonstrando como ela vai chegar no produto final, que já pede aqui para que seja, tipo, letra A vai ter que ser o produto final igual a 22. Letra B igual a 1000. Ok. Vamos agora para a nossa segunda disciplina do dia. Disciplina de História. Fixação dos grupos humanos. O período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há cerca de 6.000 anos, é conhecido como pré-história. O que é a pré-história? É o período anterior ao desenvolvimento da escrita, ou seja, nesse tempo ainda não tinha sido criada a escrita, elaborada, tal como nós conhecemos. Esse período foi subdividido em diferentes fases, de acordo com os tipos de ferramenta criadas pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. Essas fases são denominadas de acordo com os instrumentos que cada grupo que viveu nesse período elaborava. A criação e o uso desses utensílios estão diretamente relacionados ao modo de vida das populações. Aqui, ó, tal como o livro de vocês, temos alguns exemplos de ferramentas feitas de pedra lascada e de chifre de animal, utilizados no Paleolítico há cerca de 10.000 anos. Esse período paleolítico vai ser a primeira fase da pré-história, aquela subdivisão falada anteriormente. Período paleolítico. No Paleolítico, período em que foram criados os primeiros utensílios de pedra, até o início da prática da agricultura, há cerca de 12.000 anos, os grupos humanos eram nômades. Ou seja, eles não se fixavam num lugar, eles viviam mudando, certo? De território. Então, continuando, caçadores e coletores. Por isso, foi fundamental desenvolver objetos para a caça, coleta e o processamento de alimentos. Esses objetos, como lanças e machados, geralmente eram feitos de pedra, mas também eram usados madeira, ossos e chifres como material para confeccionar esses utensílios. Mas comumente mesmo o material principal era a pedra. No caso, a matéria-prima principal. Em muitos lugares, as peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimenta. Ainda dando continuidade ao período paleolítico, a primeira fase da pré-história. Apesar da diversidade de materiais empregados nos utensílios e ferramentas, esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada, pois essa era a principal matéria-prima usada entre os diferentes povos na confecção dos instrumentos. Então, como ficou conhecida a primeira fase da pré-história, tia? Período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Por quê, tia? Porque a pedra era a matéria principal para a fabricação da confecção dos instrumentos. Qual é outra característica das pessoas que viveram nessa região, nesse período? Eles eram nômades, eles não se fixavam em um lugar só, certo? Além de serem caçadores e coletores. Suas vestimentas eram feitas das peles dos animais. Vamos ao segundo período da pré-história, período neolítico. O desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra, como machados, raspadores e outros, fez com que os estudiosos demarcassem um novo período posterior ao Paleolítico. Posterior é o que, tia? É o que vem depois, crianças. Conhecido como Idade da Pedra Polida ou Neolítico.
Esse período estendeu-se aproximadamente de 12.000 até 6.000 anos atrás, devido à prática da agricultura e da domesticação de animais, como cabras, bois, porcos, cavalos e aves. Muitos grupos começaram a se estabelecer em um local fixo para eles praticarem o plantio e a colheita, caracterizado como agricultura ou a criação dos animais. Eles passaram a se estabelecer num lugar fixo, eles não eram nômades. Então, uma característica das pessoas que viveram nesse período era que eles fixavam em determinado local, região, para o desenvolvimento do plantio e colheita e para a criação de animais. Aldeias neolíticas era como era chamado essa fixação desses povos. No período neolítico, foram constituídas aldeias que transformavam alguns aspectos da vida dos primeiros humanos. Para estocar os alimentos, foram criados utensílios de cerâmica e, com o desenvolvimento da agricultura, novos instrumentos surgiram, como o arado, que serve para preparar a terra para o plantio. Alguns grupos também passaram a utilizar tecidos de lã e linho no vestuário, ou seja, não era mais a pele dos animais, como no período paleolítico. E, para fabricar os tecidos, foram criados fusos e teares. Nós podemos olhar aí, crianças, que tem um pequeno dicionário, né? Na página 12 do livro de história, que explica o significado dos fusos. Os fusos eram instrumentos de madeira utilizados para enrolar fios. Aqui nós temos um exemplo, né? Réplica de um abrigo do período neolítico, próximo da caverna. No final desse período, um novo ciclo se abriu com o desenvolvimento do trabalho com metal, material mais resistente que a pedra ou os ossos. Primeiro, foram fabricados instrumentos de cobre, estanho e bronze, que eram mais fáceis de manusear quando submetidos a altas temperaturas. Depois, com o uso de fornalhas, foi possível fazer instrumentos de ferro, material que precisa de temperaturas muito altas para atingir a fusão. Esse período, por volta de 5.000 anos atrás, ficou conhecido como Idade dos Metais, que vem a ser a terceira fase da subdivisão da pré-história. O primeiro, Paleolítico, o segundo, Neolítico, e o terceiro, Idade dos Metais. Agora, crianças, vocês vão responder a primeira, a segunda, a terceira, a quarta questão relacionada ao período paleolítico e à pré-história. Depois, vocês vão procurar a quinta e a sexta, que vem depois da explicação do segundo período e do terceiro. O segundo é o período neolítico, o terceiro, Idade dos Metais. E vão responder o quinto e o sexto, certo? Uma boa tarde. Qualquer dúvida é só perguntar aos professores nos grupos de WhatsApp referentes à sua turma, tá? Não esquecendo que qualquer atividade que a tia peça para ser desenvolvido no caderno é necessário fazer o quê? O cabeçalho.